sobre o mar, caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Glória a Deus, aleluia. É com uma imensa alegria que nós estamos aqui iniciando esse culto no nome do Senhor Jesus. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a essa transmissão. Eu quero cumprimentar você com uma ótima noite na presença do nosso Deus. A gente vai louvar o Senhor, já estamos louvando, vamos orar, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Que Ele possa falar ao seu coração e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia nesse instante, eu vou fazer a leitura na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ou melhor, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Onde a palavra de Deus nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus
para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O propósito do nosso culto a Deus, além de adorar, é também da gente buscar esse fortalecimento no Senhor. Nós temos uma semana pela frente, precisamos da bênção do Senhor, e que esse seja um dos motivos de nós estarmos aqui. Buscar a bênção de Deus, fortalecimento do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graça, nós glorificamos o Teu nome, reconhecemos que tudo que temos e que tudo que somos vem do Senhor. O Senhor é bom, o Seu amor é verdadeiro e é muito bom estar na Tua presença. A gente começou cantando aqui, Senhor, do Teu poder, da Tua majestade, daquilo que o Senhor pode realizar de transformação na nossa vida. E de fato nós temos experimentado o cuidado do Senhor, o agir do Senhor. Então nessa noite nós queremos honrar o Teu nome com os louvores, falar do Teu nome nesse lugar, pregar a Tua palavra e orar ao Senhor na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor nos atende. Eu oro para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada vida, cada coração aqui neste momento, que nós sejamos impactados pela Tua palavra, tocados pelos louvores, que o Senhor possa nos abençoar, que nós tenhamos um culto muito abençoado, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos entregamos diante de Ti agora, que o pensar do nosso coração, que as palavras da nossa boca sejam todos agradáveis diante do Senhor, que o Senhor se faça presente, que nós possamos sentir o Teu toque, sentir a Tua mão nos abençoando. Nós oramos desta forma, no nome de Jesus, amém, amém, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos à reflexão da palavra nesse instante. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero ler os versículos 9 e 10. Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10.
Aqui é contada a história de Jabes. Você já ouviu falar de Jabes? Jabes tem na Bíblia uma das mais curtas biografias que se encontra aqui na Palavra de Deus. Porém, apesar de ser curta, essa história ela é magnífica, ela é muito, muito interessante. É uma história breve que é narrada aqui no primeiro livro de Crônicas, em que a Bíblia descreve da seguinte forma: Jabes, mais ilustres do que os seus irmãos, sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Que palavra aqui muito, muito, muito importante, muito interessante. Esse texto começa dizendo que este homem, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E há um contraste desse ilustre com o seu nome, porque no seu nome ele carrega um estigma. Ele carrega aqui ele traz um nome, ele tem um nome que é carregado de uma mensagem negativa. Porém, ele não aceita passivamente essa decretação de derrota na sua vida. Deixa eu explicar isso melhor. O texto diz que a mãe deste homem o chamava de Jabes porque ela tinha sofrido muito no parto, e ela colocou esse nome. Então o que significa o nome? O nome significa aquele que causa dores, ou aquele que nasceu para fazer os outros sofrerem, ou aquele que nasceu para sofrer, ou simplesmente... Qual é o seu nome? Sofrimento. Qual é o seu nome? Dor. É isso que significa Jabes. Mas apesar disso, diz a palavra, que ele não se contentou, e ele ousou olhar para o horizonte, ele ousou olhar para Deus, e ele venceu, ele rompeu as suas limitações e conseguiu ir além. Essa história nos ensina algumas coisas importantes. Mostra aqui que a vida desse homem foi mudada por meio da oração. Ele fez uma oração que mudou a sua história. E a gente vê nisso o poder que há quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós invocamos o Senhor. Mas por outro lado, mostra aqui também o poder que há em Deus, o nosso Senhor, de transformar a nossa vida, de nos curar dos nossos traumas, das nossas limitações. E assim como Jabes, eu creio, nós também podemos superar as nossas limitações. Nós podemos ousar levantar voos mais altos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, sobretudo na nossa vida espiritual. Nós podemos, pelo poder que há no nosso Deus, de entender que há terrenos, há lugares a serem conquistados, e esse Deus, Ele deseja isso para nós. O nosso Deus deseja isso para nós. Eu amo aquela palavra lá de Isaías, capítulo 55, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o texto continua dizendo, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, e Ele tem coisas grandiosas para o nosso coração. E lá o texto de Eclesiastes capítulo 3, o versículo 10 diz que
Deus, Ele coloca a eternidade dEle no nosso coração, ou seja, Ele coloca em cada um de nós essa insatisfação para a gente ir além, para a gente buscar mais dEle. E essa história nos ensina muito sobre essa questão de como superar na vida. E é uma história que está registrada na palavra de Deus, e como diz a Bíblia, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Em outras palavras, poderíamos dizer que isso foi escrito para nos inspirar a viver, para saber que é possível viver. Lá na carta aos Hebreus, quando o autor sagrado ali, ele descreve no capítulo 11, uma lista dos heróis da fé. E aí no capítulo 12, lá no capítulo 11 está Davi, Moisés, lá está Gideão, e muitos outros heróis da fé, homens e também mulheres, que foram usadas e que viveram coisas extraordinárias de Deus. E aí no capítulo 12, lá de Hebreus capítulo 12, o autor começa dizendo que aquelas pessoas, elas estão diante de nós testemunhando algo poderoso, elas estão diante de nós pela fé, testemunhando que é possível, e que assim como eles venceram, nós também podemos vencer. Eles mostram que é possível superar, é possível ter vitória na família, é possível ter a bênção de Deus, é possível que a nossa história seja transformada. E a história daqueles homens no passado, aquelas mulheres no passado, mostra o poder transformador de Deus, mostra o poder da fé e o que nós podemos realizar confiando em Deus. E entre essas histórias extraordinárias, a história de Jabes nos ensina muito sobre isso, gente. Nos ensina muito sobre esta realidade, e desta forma nós podemos subir nos ombros dos heróis da fé e enxergar um horizonte mais além, pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder que há no nosso Deus, e olhar com os olhos de Deus, e olhar para a vida com o olhar da fé, e viver a vida abundante que o Senhor, que a palavra nos promete. A história de Jabes diz que ele se tornou o mais famoso da sua família e o mais ilustre entre seus irmãos. Qual o segredo desse homem? A gente poderia resumir o seu segredo a uma oração. Ele orou, ele clamou a Deus. Mas esta oração que Jabes fez, ela revela algumas coisas importantíssimas aqui, que também são segredos para a nossa superação, para a gente vencer na vida. E um desses segredos que nós aprendemos com Jabes é a bênção de Deus. A bênção de Deus. Jabes, ele invoca o Deus de Israel, segundo essa palavra. Ele não invocou um ídolo, ele não invocou um ser morto, ele não invocou qualquer criatura. Não, ele invocou o nome do Deus vivo. Então ele foi na fonte certa, ele fez o pedido certo e com a motivação certa. E ele ora assim, num pedido muito simples, mas também muito profundo, em que ele diz assim: tomara que Deus me abençoe. Que seria uma bênção, coisa maravilhosa se Deus me abençoasse. E ele está demonstrando aqui que ele sabe que somente com a bênção de Deus ele poderia vencer na vida. E é de fato somente com a bênção de Deus que os desertos da nossa vida pode ser transformado em uma plantação, em uma lavoura. Somente pela bênção de Deus que a gente pode ver as tempestades da vida sendo transformados em bonança do Senhor sobre nós. Somente pela bênção de Deus que nós podemos ver sendo curado em nós os nossos traumas emocionais, os fracassos que nós vivemos na vida. Todas essas coisas só podem ser vencidas com a bênção de Deus. E é fato, o nome de Jabes carregava em si uma história pesada. E ao invés de curvar-se, de desistir,
Ao invés de ficar ali conformado com o sofrimento, não, ele decide buscar a bênção de Deus. Ele não se conforma, ele não entrega os pontos, ele não desiste da vida, ele não joga a toalha, ele não aceita passivamente a determinação do fracasso na sua vida, e ele sabe, ele sabe que a única forma, o único meio é Deus. Então ele vai na presença de Deus, clamando, buscando. E obviamente, aqui, sabendo disso, ele não busca atalhos, ele não busca o misticismo, ele não vai buscar feitiçaria, ele não vai fazer uma obra de macumbaria lá para ver se as coisas mudam. Não, ele não vai por esses caminhos difíceis, esses caminhos errados. Ele vai buscar a presença de Deus, e ele encontra a presença de Deus, ele encontra a bênção de Deus. Então você quer um segredo para ter sucesso na vida, para ser feliz? Você precisa pedir que Deus te abençoe, pedir a bênção do Senhor sobre você. Outro segredo na vida aqui de Jabes é a prosperidade de Deus na vida dele. Na oração que ele faz, ele pede para que Deus aumentasse a sua propriedade. O versículo 10 narra isso. Longe disso, a gente dizer que Jabes era um homem acomodado. Ele não era. Ele ousou olhar à sua volta e dizer: há mais terrenos para eu conquistar, há mais coisas na vida, há horizontes que eu posso ampliar pela fé, eu posso conquistar novas fronteiras. E aí, com Jabes, eu aprendo que não basta a gente se livrar dos traumas do passado, das amarras do passado, é preciso também avançar na vida, se colocar nas mãos do Senhor e demonstrar essa santa insatisfação com o pouco e dizer: Senhor, eu quero mais. Então ele queria mais espaço, ele queria mais influência, ele queria mais trabalho, ele queria ver mais frutos na sua vida, ele queria ver mais bênçãos, mais conquistas, ele queria mais e mais e mais de Deus na sua existência. Então o seu coração palpitava por essa verdade, e dessa forma, assim como Jabes, se nós queremos, se nós realmente desejamos, romper com as limitações que a vida às vezes nos impõe, a gente precisa ousar a sonhar mais. Eu tenho ouvido isso muito da nossa liderança, de que nós precisamos aprender a sonhar grande, porque sonhar grande ou sonhar pequeno é do mesmo tamanho, custa o mesmo para nós, e inclusive é do mesmo preço, né? A diferença é que se realizar um sonho pequeno é pequeno, e se realizar um sonho grande, a gente pode conquistar muito mais coisas no poder do Senhor. Então que a gente possa sonhar maior, sonhar mais para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, porque o que a gente vive às vezes na vida é apenas gotas daquilo que Deus deseja para nós. A proposta de Jesus é que eu vim para que vocês tenham vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida superlativa, uma vida maiúscula, que é isso que Ele deseja para nós. E eu vejo muitas pessoas que numa situação de crise, se acovardam, se entregam os pontos e desistem com facilidade. Há exemplos na Bíblia, por exemplo, daqueles espias de Israel, que quando foram avistar a terra prometida, e nesse avistamento viram os gigantes e decidiram desistir. A gente vê, por exemplo, o caso de outros homens e mulheres, por exemplo, aqueles soldados de Saul, quando viram o gigante Golias, que numa situação daquela desistiram, amedrontaram e entregaram os pontos. Hernando Dias Lopes comenta esta palavra e diz o seguinte, que muitos se conformam com uma crise
e deixam de prosperar, deixam de experimentar a prosperidade de Deus na sua vida. A crise é um tempo de oportunidade, ela revela os covardes e descobre os heróis. Isso é verdade, isso é verdade. Nós precisamos desejar mais. Eu disse aqui no início da palavra que Deus plantou no nosso coração a eternidade e o desejo para algo mais, que nós possamos também pedir que Deus alargue as nossas fronteiras. E aqui, a aplicação que eu gostaria de fazer, sobretudo, na nossa vida espiritual, a gente querer mais de Deus, a gente querer se dedicar mais à obra do Senhor, a viver mais milagres de Deus na nossa vida, a ter mais comunhão, a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, dizer: Senhor, não quero só isso, eu não quero águas apenas no tornozelo, nem apenas no joelho, eu quero mergulhar totalmente, completamente na Tua presença, Senhor. Esta palavra do alargar as fronteiras e desejar mais, é de não contentar apenas com gotas das coisas, dessa chuva de poder, dessa chuva maravilhosa e espiritual que Deus deseja sobre todos nós. Nós podemos ter uma vida mais consagrada, nós podemos ser mais influentes, nós podemos ser mais pessoas que sejam canais de bênçãos na vida de outros, ser mais abençoadores na vida de outras pessoas. Nós podemos realizar coisas extraordinárias e sermos instrumentos poderosos na mão do Senhor, e basta a gente dizer: Senhor, eu quero mais, Senhor, usa a minha vida, eu me entrego nas Tuas mãos, Senhor, eu quero mais. Mas essa palavra também pode ser aplicado lá na sua vida profissional, dizer: Senhor, eu quero viver bênçãos do Senhor no meu trabalho. Você pode também querer esta bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Talvez vocês tenham se contentado com a infelicidade, com brigas e desunião na sua casa, e aí você diz: não, isso é normal. Não, isso não é normal. O que você pode dizer: Senhor, eu quero viver essa diferença, eu quero ver mais da Tua bênção na minha casa, na minha vida, na minha família, e você pode viver essa promessa no nome do Senhor Jesus. Outro segredo que nós vemos, segredo de superação nessa oração de Jabes, é a questão da presença de Deus. Onde que nós vemos a presença de Deus nesse texto? Na oração dele, a maneira que ele ora aqui. Ele sabe que os seus sonhos, que os seus projetos não podiam ser realizados sem a mão de Deus guiando a sua vida, sem que a mão de Deus fosse sobre ele. Ele queria não apenas coisas, mas ele queria aquele Deus que lhe estava dando essas coisas. Ele não queria apenas a bênção, ele queria o abençoador. Essa expressão, que a sua mão seja comigo e me abençoe, ele está dizendo: eu quero que o Teu poder, que a Tua glória seja perceptível na minha vida. Eu quero sentir, perceber o agir do Senhor, a presença do Senhor sobre a minha vida. Essa oração é semelhante à oração de Neemias e à oração de Esdras também, quando eles oravam dizendo: Senhor, que o Senhor esteja comigo, e a resposta a essa oração, ele dizia: e eu percebia que a mão do Senhor era sobre mim e me abençoava. E ele, lá naqueles textos, essa mão do Senhor é a presença do Senhor guiando e dirigindo o seu povo, dirigindo a sua igreja. Então, o que eu quero trazer como mensagem para você? Que você possa, ao desejar prosperidade, ao desejar ter superação na sua vida, que você possa desejar, sobretudo, a presença de Deus, a companhia de Deus, o relacionamento íntimo com Deus, proximidade com o Senhor na sua vida. E esse sim será
um dos maiores segredos, talvez o maior segredo para você superar os seus traumas, para você vencer, tendo a bênção do Senhor na nossa vida. De fato, a maior necessidade que nós temos é Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vida abundante só temos em Jesus. Frutos nós só podemos dar por Ele, através dEle. E é assim que a nossa vida não seja mais apenas nós vivendo, mas que seja Cristo vivendo através de nós. E aí sim a gente vai ter esta bênção sobre nós. Esta palavra tem a ver com o Salmo 23, gente. O Salmo 23 fala ali da bênção de Deus, da proteção do Senhor, da graça do Senhor. Fala ali que até que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Mas por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua presença me guia, me acompanha. O Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeiro ele precisa ser o Senhor da nossa vida, e depois ele precisa ser o meu pastor. Ou seja, aqui eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, ser conhecido dEle, e conhecer quem Ele é, conhecer o seu poder, e assim quando nós o conhecemos, nós confiamos nele e no seu poder. Nós sabemos que nós precisamos dessa presença gloriosa, dessa bênção manifestada em sua presença, em sua mão sobre nós, na nossa vida. Por exemplo, Israel foi um povo abençoado pelo Senhor, e foi a presença de Deus que esteve, que sustentou, que protegeu Israel e que guiou esse povo durante os 40 anos que eles peregrinaram, que eles andaram pelo deserto. E é também a presença desse Deus, essa presença poderosa, que também fortalece, que inunda a igreja de ânimo, de força, na caminhada da vida cristã nesse mundo. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem esta bênção que nos traz ânimo, nós não somos nada. E é esse Jesus maravilhoso que nos promete: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus na nossa vida, sem essa presença nós não somos nada. Me recordo daquela ocasião em que os discípulos estavam no mar da Galileia, e se levantou uma grande tempestade, e eles entraram em desespero, porque o barco começou a naufragar, porque as ondas jogavam água para dentro do barco, e os discípulos começaram a ficar desesperados. Em um dado momento, eles lembraram que Jesus estava naquele barco, e eles clamaram a Jesus, e Jesus se levanta, Jesus levanta a mão, repreende o vento, dá ordem ao mar, e tudo se acalma. Os discípulos entraram em desespero, porque esqueceram da presença gloriosa, e que aquele barquinho carregava em si o Rei da Glória. Nós temos a presença de Jesus na nossa vida, e essa é a maior de todas as bênçãos. Às vezes a gente vai diante do nosso Deus, fazendo petições, fazendo oração, e muitas vezes a gente parece crianças birrentas e pidonas, que só sabem pedir, que só sabem pedir pelas bênçãos, invocar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus e essa história de Jabes nos ensina que mais do que ter as bênçãos de Deus, é ter o Deus da bênção, é conhecer esse Deus e dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é a minha proteção, Ele está comigo, Ele é o Senhor da minha vida, e que você possa viver. Olha, você possa viver de acordo com essa palavra. Olha o que está escrito aqui na oração. Ele diz: que sejas comigo a tua mão. Esta palavra nos ensina que jamais nós poderemos vencer as dificuldades da vida, jamais nós poderemos ultrapassar os obstáculos,
derrotar os gigantes que se levantam contra nós, ver as tempestades da vida sendo acalmadas. Jamais nós poderemos vencer os nossos temores sem que a mão do Senhor esteja nos abençoando, esteja sobre nós, porque a nossa vitória não está em nós, a nossa vitória está no Senhor, e assim somos mais do que vencedores, quando nós temos a mão do Senhor nos guiando. Por último aqui, o segredo na vida de Jabes também é a proteção de Deus, a proteção de Deus sobre si, e é algo que ele pede nessa oração. Ele sabia que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é uma redoma de vidro, que nós somos guardados e protegidos e nenhum mal nos acontece. Não, isso não é verdade. Jabes sabia, e ele sabia por experiência própria, que a vida é complicada, que existem caminhos difíceis, que existem inimigos, que existem também situações difíceis, temores. Há momentos na nossa vida que a nossa existência é como nós cantamos aqui no início desse culto, que é uma noite de choro, trevas difíceis. Bom, Jabes sabia de tudo isso, e ele sabia que tendo essas dificuldades todas na vida, ele só poderia vencer, ele só poderia sobreviver com a proteção do Senhor. E por isso, na última parte desse texto, diz a Bíblia, que ele pediu livramento do mal e do maligno. Presta atenção nisso. Ele não pediu apenas proteção do maligno, ele também pediu proteção daquilo que o maligno poderia causar, que poderia trazer alguma aflição sobre a sua vida. Versículo 10, essa frase: me preserves do mal. E ele compreendia que somente Deus poderia livrá-lo das armadilhas, dos laços de Satanás sobre a sua vida. E esta palavra é importante para nós. Lá em Efésios capítulo 6, o versículo 10, também nos invoca essa mesma ideia, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir, para que vocês possam sobreviver quando as situações forem difíceis, quando vocês enfrentarem o dia mau. E ele diz: como que vocês vão conseguir isso? Revistam-se de toda a armadura de Deus, e saibam que a guerra de vocês não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, não são contra seres humanos, mas são agentes muito mais poderosos, são contra principados, potestades, seres poderosíssimos que agem no mundo espiritual. É com esses seres que vocês terão que lidar. Então é necessário que vocês se fortaleçam em Deus, mas nesse Deus há proteção, a direção do Senhor sobre nossas vidas, nele há livramento sobre nós. E aqui chamo mais uma vez sua atenção para esta oração de Jabes. Ele não pede apenas: meu Deus, me livra de Satanás, me livra do inimigo. Não, ele também pede para que Deus liberte ele de toda a aflição decorrente dessas investidas de Satanás. Às vezes, há situações na nossa vida que o medo dessas investidas, ou situações de opressão, faz com que a gente fique atemorizado, que a gente fique ansioso. E assim muitas vezes nós nos sentimos dessa forma. E aí nós sabemos que não temos força, e aí nós ficamos aflitos. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que a arma não é nossa, mas a armadura é de Deus. Nós não temos força em nós para vencer nenhuma batalha, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não temos força suficiente, mas o nosso Deus luta por nós. Salmo 46 diz que Ele é presente na tribulação. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus.
E aí a palavra lá do Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E pode dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo protetor, eu não vou temer nenhum mal, porque Ele está do meu lado e me abençoa. Essa palavra me faz lembrar o Salmo 124, quando o salmista ora dizendo, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os inimigos se levantaram contra nós, quando as águas se levantaram para nos afogar, nós clamamos ao Senhor, e o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Como o laço do passarinheiro, o laço quebrou, a armadilha foi desfeita, e nós estamos livres pelo nome do Senhor, nosso Deus. Esta palavra, peça essa proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, no nome do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para você nessa noite. Esse versículo 10 encerra de uma forma extraordinária, dizendo o seguinte: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ou seja, Deus responde às nossas orações. Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa história, Ele nos cura dos nossos traumas, Ele traz paz ao nosso coração, e os inimigos que se levantam contra nós, é causa dEle, Ele assume e guerreia em nosso lugar. Então que nós clamemos ao Senhor, crendo que um novo tempo virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu quero orar com você, nesse instante. E aí, como forma de oração, que a gente pudesse direcionar a nossa oração em 3 sentidos aqui, como desafios para nós. Que ao terminar esta mensagem, que você aprenda algo e guarde isso no seu coração. Não permita, no nome do Senhor Jesus, que as situações de fracasso na sua vida, que as experiências ruins do seu passado, ou que um erro cometido por você em algum momento da sua vida, define o seu futuro, ou diga definitivamente quem você é. Não permita isso. E ao contrário disso, se levante, crendo no poder transformador de Deus na sua vida. Faça como Jabes fez, e diga: Senhor, eu quero viver novidade de vida, eu quero ser transformado pelo Senhor. Segundo desafio aqui para a gente orar: não aceite passivamente a decretação da derrota na sua vida. Não desista, não pare de lutar, não desista da sua filha, do seu filho, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista de crescer profissionalmente, não desista de continuar lutando, não desista da fé, não desista de Deus, porque na vida cristã, na jornada cristã, o grande segredo é não desistir, porque se nós não desistirmos, Deus jamais se desistirá de nós, e Ele vai estar do nosso lado, nos abençoando. Eu sei que o inimigo é poderoso, o problema é grande, mas Deus é maior. E por fim, eu queria desafiar você a clamar a Deus, porque o seu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte e para nos libertar dos nossos traumas, libertar a gente das nossas histórias de fracasso e nos reescrever e nos dar a oportunidade de uma nova história, de uma nova vida no Senhor. Que nós possamos viver a vida em abundância que o Senhor tem desejado para nós. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça agora. Vamos orar. Pai, eu me coloco na Tua presença nesse instante. Agradeço, Senhor, por esta palavra que nós pregamos aqui, onde a Tua palavra nos revela alguns segredos para superação na vida. É possível que eu esteja orando aqui, Senhor, com pessoas que estão vivendo ou que viveram histórias de fracasso, que estão prostradas, que estão pensando em desistir, pessoas que estão
afundadas na depressão, afundadas no desânimo, e que já não tem mais força para erguer a cabeça e clamar e pedir pela tua força. Eu intercedo por estas pessoas. Eu clamo agora, meu Deus, por esta mulher, por este homem, por esse teu servo, por essa tua serva. Que o Senhor possa agora fortalecê-los, no nome de Jesus, e dar condições para que eles possam clamar ao Senhor. Que eles sejam tocados pelo Senhor agora. Deus, nós pedimos a tua bênção. Eu peço a tua bênção sobre cada vida, sobre cada pessoa que está participando desse culto. Pai, eu peço nesse instante pela tua prosperidade, para que o Senhor dê a bênção sobre este lar, sobre esta casa, para que o Senhor dê condições de crescimento na família, de crescimento espiritual, de alargamento das fronteiras, meu Deus, em todas as áreas da vida, mas principalmente na área espiritual. Que essa pessoa seja mais ousada no teu reino, e seja usado pelo teu poder, pela tua presença, Senhor. Eu me coloco na tua mão agora, pedindo estas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço a tua graça, a tua direção. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós com a tua presença. Nós ouvimos na tua palavra que um dos segredos, meu Deus, para nós vencermos nessa vida, é amarmos muito mais o Senhor do que aquilo que o Senhor pode nos dar. É amar mais o autor da bênção do que as bênçãos. E é isso que nós queremos, meu Deus, aqui te adorar, te exaltar, declarar que tu és a nossa porção, que tu és aquilo que a gente tem de mais precioso, que é maravilhoso estar na tua presença, que é glorioso ouvir a tua voz, que é magnífico, Senhor, sentir o toque do Senhor, a bênção do Senhor sobre nossa vida. E eu me coloco diante do Senhor nesta oração. Tu és o nosso pastor, tu és o nosso Senhor, tu és a coisa mais preciosa, o algo mais precioso que nós temos na nossa vida, na nossa existência. Nós te amamos, Senhor. E por fim eu peço pela tua proteção sobre nós, que o Senhor proteja a nossa casa. Deus, eu posso estar orando aqui, Senhor, por pais de família que não sabem mais como lidar com os filhos, que não sabem, não tem força para ajudar, meu Deus, o filho, a filha, a esposa. E eu oro agora para que o Senhor venha abençoar esta vida, abençoar esse homem, que ele não pare de lutar, que ele continue lutando e lute em oração, porque o Senhor ouve e atende o nosso clamor. Eu oro, meu Deus, por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão prostradas, para que os erros do passado não determinem o futuro dessa pessoa, mas que essa pessoa seja cheia da tua bênção, da tua graça. Eu oro desta forma, Senhor, no nome de Jesus. Bendito é o teu nome, tu és maravilhoso, tu és poderoso. Eu oro assim no nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Firmo os meus pés.
Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos já indo para o encerramento desse culto, mas como a gente tem feito aqui todos os domingos, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida daquelas pessoas que mantêm aqui as suas contribuições e tem feito com que essa obra continue, com que esse trabalho continue. Que Deus abençoe você que é ofertante dessa causa, que é dizimista aqui na Igreja Adventista da Promessa em Vila Medeiros. A gente deseja muito que Deus continue te abençoando. E como a gente tem feito, a gente tem orado pelos nossos irmãos e irmãs, nesse sentido de que Deus continue provendo, que Deus continue abençoando alguns que estão desempregados, para que Deus abra portas, que Deus continue abençoando o seu povo, a sua igreja, no nome de Jesus. E a gente está num tempo aqui de oração na nossa igreja, que é os 21 dias de clamor. E nesses 21 dias, hoje teve as eleições, né? A gente está aguardando aí os resultados já. Mas a gente precisa continuar orando pela nossa cidade, que é um dos motivos, orar pela família, orar pela saúde e orar pela igreja. E nessa semana a gente está num período de jejum, então você escolha um dia da semana para você se consagrar, se colocar diante de Deus em jejum, e durante todos os demais dias continue orando nesses propósitos aí, pela cidade, pela família, por sua saúde, e pela igreja. E eu quero encerrar esse culto com essa oração, orando para que Deus nos abençoe, e nessa oração pedir para que Deus abençoe a sua semana, orar também pelos pedidos de oração que chegaram aqui para nós, a gente vai colocando diante de Deus, apresentando diante dEle. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos encerrando esse culto, mas nós não queremos, meu Deus, sair sem pedir a Tua bênção pela semana que temos pela frente. Eu quero, meu Deus, orar por todos os dizimistas e ofertantes, pelos empresários, pelos irmãos que têm que, durante o mês, administrar os seus salários e que carecem, meu Deus, da Tua bênção sobre as suas vidas. Eu oro, meu Deus, por aqueles que contribuem nessa causa, pedindo que o Senhor os abençoe, mas também oro por aqueles, meu Deus, que nesse tempo de crise estão com dificuldades financeiras, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor dê condições sobre os teus filhos. Nós também, meu Deus, estamos nesse tempo de oração aqui na igreja, nesses 21 dias de clamor, e nós continuamos orando pela nossa cidade, orando, meu Deus, pela nossa família, Senhor. Ó Deus, blinda, meu Deus, a nossa casa, o nosso lar dos ataques de Satanás. Senhor, Satanás tem se levantado contra os nossos filhos, contra as nossas famílias, tem tentado destruir, Senhor, famílias, e nós oramos agora. Eu oro pela minha família, e eu oro pela família de todos os meus irmãos. Eu oro, meu Deus, pela saúde do Teu povo, para que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo cura emocional, cura física, cura espiritual, assim como nós oramos por todos os pedidos que chegaram aqui para nós, relacionado à saúde, relacionado, meu Deus, a pedir, meu Deus, a cura do Senhor. E por fim, meu Deus, nós oramos pela igreja também, para que cada dia mais nós possamos viver o avivamento do Senhor, a bênção do Senhor. Que o Senhor conceda uma excelente semana, uma semana cheia de boas notícias, de bênçãos do Senhor sobre nós. E assim, meu Deus, diante desta palavra, nós declaramos, meu Deus, com fé, na certeza de que o Senhor está conosco e que nós teremos uma semana muito abençoada. Eu digo isso pela fé, declaro isso na vida de todos os teus filhos e filhas que participam desse culto. Eu oro assim e selo esta oração no nome de Jesus, diante dEle, para a glória dEle. Eu oro nesse instante, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e nós vamos ser despedidos agora com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você e com você permaneça, não só agora, mas para
todos sempre. Amém, amém, Jesus. Uma excelente semana, meu irmão, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.